A paz do Senhor, glória a Deus. É fogo? É manto? É glória. Interessante, pegou, não foi? É fogo, é manto, é glória? Mas tem gente que quando eu deixo de falar, eles cobram. É a marca deste canal. Estamos no Facebook, mas vamos para o YouTube também. Então, quem está no Face, curte. Quem está no YouTube, por favor, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e faça a obra do Senhor, porque você pode dar tudo sobre teologia, a gente pode falar aqui, certo? Curiosidades, tudo o que vocês pedirem aí a gente pode fazer. Então estamos aqui para convidar os amados e as amadas para falar sobre a igreja de Sardes, né? Então, antes de começar, vamos conversar aqui um pouquinho. Será se hoje existe igreja morta? São 7 igrejas que são exemplo de igrejas que existe hoje. Hoje existe dentro da igreja, basicamente, depois eu vou falar, 2 igrejas, certo? Depois no meados, aí a gente vai falar, porque estudo de escatologia também inclui a inferno, céu, a volta do Messias, arrebatamento, tudo isso nós vamos falar, certo? Então estamos aqui convidando a todos, desde já, Alex, a paz do Senhor, vamos chamando aí o pessoal para vir falar sobre a igreja de Sardes. Hoje eu vou usar 2 versões básicas da Bíblia, que é a King James e a Brit Hadashah, certo? É a versão da Bíblia do Novo Testamento para o aramaico, certo? Então, tem ela em hebraico e aramaico, passando para isso daí, para essas línguas que são originais. Ela veio 100 anos, quase 100 anos depois, mas é muito útil. Então, amados, vamos fazer a leitura do texto para depois a gente falar explicando o que seria Sardes, certo? Então, vamos lá. Vamos ler na Brit Hadashah. Vocês podem estranhar um pouquinho a leitura, mas é uma versão muito importante de se ter, tá certo? Se você puder, você compre. Ao anjo da igreja, da Terlates, né? Que é a igreja, em Sardes escreve: Isto diz aquele que tem os 7 espíritos de Elohim e as estrelas. Conheço as tuas obras, teu nome, de que vives e estás morto. Olha o que Jesus está falando para essa igreja. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Elohim, do meu Deus, né? Então, vendo essa fala de Jesus, você já pode deduzir que tem coisas que ele quer que nós façamos perfeitas, e depois eu vou explicar como. Versículo 3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas. Então, branco seria símbolo de pureza e dignidade. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça, isto é, escute atentamente. Esse ouça é escute atentamente o que a Ruá diz às Querlotes. Então, a Ruá vai falar às igrejas ou às congregações. Então, vejam
ao recado que Jesus tem falado para esta igreja. Aqui nós podemos entender uma coisa. Quando ele diz assim, ao anjo da Querlate, em Sardes, escreve, isto diz aquele que tem os 7 espíritos de Elohim. Vamos lá? O que ele está fazendo aqui? Uma apresentação. Você pode botar nesse versículo aí? Apresentação. Certo? Então, Jesus está se apresentando agora a essa igreja como aquele que tem os 7 espíritos de Deus, certo? E as estrelas, certo? Sabendo que anjo tem um símbolo, um dos símbolos de anjo são estrelas, certo? Agora, veja bem, há um comentário aqui bem interessante. Em Sardes, atual Sarte, ela era um ponto de prosperidade, certo? Ela tinha muita prosperidade, certo? É uma fama do antigo reino da Lídia. Então, cidade próspera e orgulhosa de suas indústrias de lã. Então, ela tinha muitas fábricas, tinha pessoas que trabalhavam e ganhavam muito dinheiro disso. Só que as muitas riquezas, como diz lá em Mateus, né? Os espinhos, a parte espinhosa, foi porque deixaram o materialismo entrar. Então, quando entrou esta parte material, essa igreja começou a morrer. Porque de tanto ele se incomodar com dinheiro, com bens, ele parou de orar. Parou de buscar. Então, a pessoa, espiritualmente, ela morre. E aí, o que aconteceu com Sardes? A situação espiritual dessa igreja estava terrível. E tinturaria, tinha lã, tinturaria nela, era um centro de culto à deusa Cibele, certo? Você veja que os gregos, eles tinham muita idolatria. Você veja que algumas igrejas, elas absorviam isso. E sempre que absorvia, Jesus chegava falando mal daquela igreja. Jéssica Maiara Barros, Deus abençoe, estamos falando sobre a igreja de Sardes. Apocalipse aqui, certo? Estou dando esse estudo, tem lá no YouTube as 3 primeiras, né? As primeiras igrejas. Então, aqui a gente já está no capítulo 3, eu já dei do capítulo 1 até agora. Então, o que acontece? Essa deusa Cibele atraía seguidores para a religião mística. Até hoje o místico atrai as pessoas, mas quando você vai pelo caminho errado do misticismo, é um caminho sem volta, às vezes. Adornada por rituais sensuais e libertinos. Como eram esses sensuais? Chamava de micareta. Pareceu o nome aí bem atual, porque na verdade micareta é o carnaval de hoje. Então, dentro de cultos pagãos, essa deusa com D minúsculo, Cibele, ela exigia libertinagem, que é justamente rituais sensuais e práticas sexuais dentro do templo, na presença dela. Então, quem ia já sabia que tinha coisas abomináveis. Aí vocês entendem por que Atos 15, aqueles irmãos que todo mundo fala que eles estão totalmente errados? Nem tanto. Eles estavam errados porque queriam colocar a Torá, certo? A lei de Moisés inteira dentro do cristianismo. E aí não pareceu bem nem a Pedro, nem a Paulo e nem a Tiago. Tiago, orando ali em espírito, teve uma revelação. E o ponto de equilíbrio foi se abster daquelas coisas, que depois a gente comenta em outro vídeo. Então, aqui tem Bíblia para muita coisa aqui. Então, os mistérios da igreja cristã local tinham um conceito muito favorável por causa do
seu início notável. Entretanto, Deus percebe o vírus, veja bem, da apatia espiritual, descrença. Então, sinais de apatia espiritual, estou cansado, não consigo orar. Não é que você não queira, é que a pessoa não consegue. Se não consegue, peça oração. Peça oração como Paulo fez, porque está já no início de degradação espiritual. Tem muita carne aí, pouco espírito. Cansaço na hora da oração. Sono na hora do culto. Isso são sinais de Sardes, certo? Então aqui ele faz uma apresentação. Assim declara aquele que tem os 7 espíritos. As tuas obras. Conheço as tuas obras. Então, ele está fazendo uma avaliação, né? Que tem sombra de que está vivo, mas na verdade está morto. Ao mesmo tempo, nesse versículo 1, ele fala, né, tanto na Brita e Radachá, você veja que é bem semelhante como aqui em grego, você vai ver que ele está falando uma crítica. Mas quando vem de Deus, ele está criticando porque ela tinha nome de que tinha riqueza, nome de que estava viva, nome de que estava assim, mas espiritualmente essa igreja estava morta. Então, ao mesmo tempo que é uma apresentação de Cristo, é uma crítica. Pode colocar aí no seu versículo. Crítica. Olha só, vai entrar com um conselho. O versículo 2, ele vai entrar, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Elohim. Conselho. Tá certo? Ele está dando um conselho. Então, só teve uma igreja, e eu falei já dela, que não recebeu crítica. Incrível, né? Sardes significa morta. Então, ele está dizendo, seja alerta, seja vigilante. Aí ele está dizendo aqui, confirme que estão para morrer. Faça uma avaliação. Tem gente morta dentro da igreja. Eita, e agora? E quando você abre nesse texto, eu tive experiência nesse texto na prática. Eu fui chamado para pregar e o pastor simplesmente não me avisou. Não vou dizer aqui para preservar, por questão de ética. Mas o fato foi que ele me chamou para pregar e no dia da pregação eu estava lá esperando, porque eu não tinha levado condições, não tinha muita condição financeira e eu tinha que sair de lá mais cedo, certo? E quando eu cheguei no horário, a igreja estava fechada. E aí um diácono, depois de uns 20 minutos, tomou um banho, veio até mim e disse assim, o pastor abandonou a igreja. Ninguém está vindo para a igreja. Eu disse a ele, irmão, eu estou com uma palavra aqui vinda da parte de Deus. O irmão louva para Deus, e eu ouço, e a gente adora junto, e eu prego para o irmão. Tá bom assim, irmão? O irmão disse, beleza. Eu não era pastor, eu era um pregador. E ele chegou e disse isso, e a gente abriu. E a igreja lotou. A igreja lotou. Confirma o restante. Era só isso que eu estava falando. Confirma o restante que estava para morrer. E aí eu aconselhei, procure uma igreja. Meses depois, esse pastor tentou reabrir lá e não conseguiu, certo? Por quê? Porque ele abandonou o rebanho. É muito sério isso. Então, quando acontece isso, as ovelhas têm uma liberdade dada lá em Hebreus para, do jeito que diz, obedecer o pastor, também diz que não é para fazer com que o pastor faça a obra gemendo, certo? Só que também está escrito lá no livro dos profetas que o pastor tem pastores infiéis. Então, se é um pastor infiel, você como ovelha, você tem a autoridade dada por Deus para você escolher. Mas depois que escolher, tem a obrigação de imitá-lo. A pergunta a ser feita então é, aquele pastor era uma pessoa que deveria ser imitado?
Não. Então, eles escolheram outro. O que acontece, irmão? Foi rebeldia? Não, foi sabedoria, senão eles morriam. Confirma o restante que estava para morrer. Quando eu vi aquilo, então só ovelha sem pastor. Eu não era. Eu não pretendia ser. Então, o que acontece? Entra no conselho. Olha só, porque não tenho encontrado integridade. Olha só. Em tuas obras diante do meu Elohim, diante do meu Deus. Você não vê ele falando do meu Eloá, ou seja, um absoluto. Você vê ele falando dele, o meu Elohim. Então, Deus tem várias formas de se manifestar, né? E o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, olha só, no 3. Portanto, lembra-te, continua no conselho, daquilo que tens recebido, olha só, daquilo que tens recebido, e arrepende-se, obedece e arrepende-te, porque se não estiver vigilante, virei como ladrão. Você veja que aqui se encaixa perfeitamente o pré-tribulacionismo, que é o quê? Acreditamos que a igreja vai vir, respeito todas as outras pessoas, mas não concordo, porque aqui é onde está. Olha, se não estiveres vigilante, para que estar vigilante se só vai ser no final? Para que estar vigilante se só vai ser no meio? Não. Ele está dizendo, se não tiver vigilante, virei como um ladrão. Antes, vocês estão entendendo? Tem que estar vigilante, a qualquer momento acontece. Então, e tu não saberás em que hora eu virei contra ti. Então, amados, aqui ainda é o conselho. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as vestes. Aqui é um elogio. Olha só, elogio. Então, Jesus estava elogiando essa igreja nesse sentido. Tem umas pessoas no meio dos desmantelados, no meio dos que estavam para morrer, no meio daqueles que estavam para ser confirmados para morrer, tem pessoas vivas. Tem pessoas que não contaminaram suas vestes, eles caminharão comigo. Olha, caminhar com Cristo. E daí saiu tem muitos textos para dizer que o cristianismo seria chamado de o caminho na Bíblia, certo? Você vai achar muito isso. Vestidas de branco, pois são dignas. Então, isso daqui é um elogio. Então, vamos mais à frente. Então, ela é uma cidade muito rica, certo? A maioria das igrejas eram. Só que o erro não foi a riqueza. O erro foi justamente ela se deixar levar pelo materialismo e desprezar o espiritual. Quantas igrejas têm assim? Eu estou falando de igreja templo e de igreja pessoas. Tem gente que diz, eu não vou orar para que eu vou orar, para que eu vou jejuar. Deus já sabe das minhas dificuldades. Deus quer relacionamento. Olha, nos escritos judaicos é uma coisa bem interessante que você deve examinar e reter só o que é bom. Eles dizem que a oração é um serviço para o eterno. E não é isso não que Paulo fala? 3 vezes ao dia eles oram. 3 vezes ao dia. Só que eu acho na Bíblia mais do que isso. A oração de Daniel, 3 vezes ao dia. Não é assim? Muito bem. Nos Salmos tem oração matutina, você vai achar. De manhã eu me acordo e oro e tal. Ele vai falar que acorda de manhã. Ele vai falar que ora à tarde. E ele vai falar que ora à noite. E ele vai falar que ora à madrugada. 4 vezes. Aí vai falar que escuta melhor de madrugada. Eu não creio assim. Mas vejam bem, amados. Assim o vencedor andará trajado. Se ele está dizendo andará, o vencedor é uma promessa. Então, marca aí na sua Bíblia. Promessa, no versículo 5. Promessa. Então, ele está fazendo uma promessa. O vencedor, e tem que ser vencedor. Perdedor, não conta. Vencedor
andará trajado com vestes brancas. De modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Porque ele falou de modo nenhum apagarei. Porque corre o risco de ser apagado, não é assim? Agora, eu não acredito que seja assim. Pecou, risca. Reescreve quando volta. Eu não acredito assim. Eu acredito na onisciência de Deus, que ele já deixou escrito lá, e aqui ele só confirma o nome da pessoa que já está escrito, certo? E isso daqui é numa visão bíblica. Veja que Moisés lá, se eu não me engano, Êxodo 32, ele diz, risca-me o meu nome, se vai matar eles, risca o meu nome do teu livro sagrado. Aí ele diz assim, de fato eu vou riscar, mas aquele que pecar contra mim, eu riscarei. Então, agora, o Moisés, no texto não diz só assim, o texto diz, o teu livro sagrado que escreveste. Então já vinha sido escrito já, né? Esse livro é chamado Livro da Vida, né? Justamente está aqui, ó, apontando. E a referência da Bíblia, das Bíblias, aponta para aquele livro de Moisés. Só que tinha um livro de Bereshit, né? Tinha o livro da inocência, tem um livro da lei, tem um livro da promessa, tá tudo sendo escrito. Então, tem uma livraria lá no céu. Mas existe um que só Jesus pode abrir. Você entenda agora a dificuldade que um pastor dessa igreja achou. Quanto ele estava angustiado. O anjo, aqui é o pastor, ele recebendo as críticas de Jesus, porque se Jesus não chegasse dando o cajado ali, dando a vara ali do pastor, do bom pastor, para corrigir a disciplina, eles não se consertariam. Vocês estão entendendo? Então, veja bem, pegando aqui um comentário bíblico, é interessante a gente pegar aqui, diz, apesar de sua fama, a igreja de Sardes estava morrendo. O que essa igreja tinha de superar era não a oposição de fora. Interessante, né? Não a oposição de fora, mas a apatia, a indiferença e a satisfação consigo mesmo. Então, veja bem, ela estava com apatia consigo mesmo, com os de dentro. O problema dessa era interno. A indiferença interna, não era com os de fora. E a satisfação consigo mesmo. Ela estava satisfeita, mesmo estando morta. Então, é um problemão, né? Mas havia alguns cuja fé estava imaculada. É por isso que eu vivo dizendo, não existe igreja perfeita. Mas existe igreja dentro, mesmo a igreja estando toda errada, mas existe gente ainda que está ali se mantendo firme. Como? Em muita dificuldade. Né? Versículo 2 diz, vigie e não tanto acordem. Ele não falou acordem, ele falou vigiem. Né? Por 2 vezes no passado, a cidade de Sardes havia sido capturada porque os moradores relaxaram na vigilância. Meu Deus. Versículo 4, 5 diz, cor que pode representar pureza, festividade ou vitória. O branco, certo? O branco, então, representa pureza, festividade, vitória e dignidade, que a gente pode ver no texto, tá certo? Então, o comentarista aqui está perfeito nesses seus relatos. É interessante falar que essas igrejas são consideradas, sim, igrejas com caráter didático hoje, certo? Então, vocês devem prestar bem atenção. Quem é que é a igreja de Sardes hoje aqui, certo? Então, você viu que Jesus criticou ela, porque ele era extremamente materialista. O material é importante, mas vocês precisam focar no equilíbrio. Como? Vamos lá?
você tem um trabalho digno, certo? Porque o dízimo tem um princípio. Ainda que alguns digam, o dízimo é da lei, certo? Se você acredita que o dízimo é da lei, mas o princípio é eterno. Antes da lei, Abraão deu. Isso é fato. Então, tem um princípio de dizimar. Qual é o princípio de dizimar? Ajudar a obra financeiramente. Aí estamos na época de ofertar. E quando você oferta, você tem que ofertar com comunhão e com amor, senão não adianta, Deus não vai receber. Então preste bem atenção nisso. Se você analisar que algumas coisas disso daqui batem em você, você é materialista, você está orando pouco por causas espirituais, você está orando muito por porta de emprego, está orando muito por dinheiro, você está orando muito e não está orando por santidade, não está orando não está fazendo jejum, você não está fazendo nenhuma consagração, você não está lendo mais a Bíblia, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Então, amados, fica aqui esta meditação. Judeus é interessante, ele chama a porção de Paraxá, né? É a porção da palavra dada ao... Só que, porque eles chamam Paraxá, a gente não pode chamar de Paraxá. Por quê? Na minha visão, até onde eu sei que sou aprendendo, é porque eles dão esse nome às porções judaicas. Então, nós ficamos com reflexões. É a mesma coisa, mas com uma palavra diferente. Então, aqui é um estudo, certo? Mas, ao mesmo tempo, está falando com você. Esse texto está falando tremendamente para mim também. Olha, se eu, como pastor, certo? Eu não tiver uma igreja para analisar a condição dessa igreja, irmão, e quando você diz para a igreja, eu me coloco no lugar desse pastor aqui, puxando o fiozinho para outra linha de pensamento. E ele sendo um homem de Deus, porque se ele estava lá, alguém colocou ele, né? Na maioria dessas igrejas, quem abriu foi Paulo, né? A maioria. Agora, a gente deveria fazer um estudo mais profundo, focado só em Sartre, para poder a gente dizer quem foi que abriu. Então, o que que acontece? Essa igreja, as ruínas tem até hoje. Então, essa igreja existiu. Então, este problema existiu. Esse livro é confirmado arqueologicamente, chamado Apocalipse, ou Revelação. Então, amados, se esse pastor viu a dificuldade e avisou, a Bíblia diz que o sangue dessas pessoas não estava mais sobre ele. Mas se essas pessoas, esse pastor não estava avisando, a gente vai para outro filho, não estava avisando, o sangue dessas pessoas ia cair sobre ele. Então, eu me coloco para fazer uma avaliação, eu digo assim, será se eu sou a igreja de Sardes? Será se eu estou me encaixando nessa igreja? Ou se eu sou Esmirna? Eu sou Esmirna, a gente já falou, né, sobre ela. Eu sou Éfeso, eu tenho que voltar ao primeiro amor, né? Ou eu sou Esmirna, né? A palavra Esmirna é amargo. Ou eu sou Pérgamo. Eu tenho que fazer uma avaliação dessas igrejas aqui, qual delas hoje eu estou me identificando. Creio eu que eu não me encaixe nessa de Sardes, mas eu conheço muita gente que está se encaixando. Muita gente está parando na caminhada. Hoje mesmo escutei pessoas dizendo, estou afastado. Olha, muita gente usa a palavra afastado para disfarçar o desviado. Não faça isso não. Diga a verdade com carinho, mas diga a verdade. Olha, afastado no que você concerne a própria palavra, certo? Podem curtir aí compartilhando. Afastado é uma pessoa que está, vamos dizer assim, ainda ama Cristo, Jéssica Maiara, seja bem-vinda, Deus abençoe. Sheila, né? Sheila Cassia,
Cássia Vieira. Deus abençoe. Então, o que que acontece? Se eu sou um afastado, uma pessoa é afastada, ela pratica o cristianismo e está em busca da igreja. Então, ela está afastada do templo. Mas se ela se afasta dos caminhos do Senhor, se ela se afasta dos princípios eternos da palavra, ela não é afastada, ela é desviada. Ela desviou do caminho que é Cristo, que está ensinando aqui, e foi para outro, o mundo, certo? Então, afastado é uma pessoa que ela pratica a palavra em casa porque não tem uma igreja que ela ainda achou. E ela está praticando em casa, porque ela é cristão, ela é genuíno, ela está pregando, ela está recebendo convite, mas ela quer um tempo para cumprir Hebreus 10:25. Então, não afastando-se do templo. Aí vai surgir o segundo ponto, o desviado. Desviado é aquele que está aqui, ele desvia para outro caminho. E o desviado, ele está no mundo. Ele não é para beber, ele bebe. A bebida alcoólica. Não é para mentir, ele mente. Então, ele está fora dos padrões de Deus. Ponto. E tem um terceiro grupo moderno que vai piorando. A paz, irmã. Um terceiro grupo que agora na modernidade, eles querem dizer que são igreja. Não tem como. Não tem como dizer que é igreja. Igreja é um corpo, né? Assim, de Cristo. Aí, não, eu venho praticar o cristianismo sem o pastor. É o desigrejado. Eu frequento todas as igrejas sem me unir a elas. Você não é igreja. Porque a igreja, ela é unida. Ela tem comunhão. Você é um membro de uma. Certo? Você é um membro não só de uma espiritual, você é um membro de uma congregação. Você está ali naquele local dizendo, sou fiel à obra do Senhor. Quero evangelizar, quero ajudar com assistência social. Irmão, eu vejo uma coisa que tem cristão espalhado por aí que precisa somente se converter. Eu vou lhe dizer por quê. Eu aprendi uma coisa. Quem realmente é cristão, ele está contagiado pelo Evangelho. Ele está amando Jesus. Ele está apaixonado, fissurado por Jesus. Ele está louco por Cristo. A alma dele, ainda que ele ainda não confessou, mas a alma dele já está contagiada de uma forma que ele diz, eu vou ajudar aquele irmão. Aí essa pessoa, digamos que ela tenha conhecimento para abrir uma porta para ele. Então ele não está dando peixe, está dando a vara. Vá trabalhar. E aquele irmão consegue um emprego que dá para ir para o culto. Eita, é manto. Recebe aí, vasos. Então, as portas estão fechadas? Abandone essa igreja aqui, ó, de Sardes. Não queira o materialismo, não. As portas estão fechadas? Diga assim, Jesus, o Senhor é o que abre a porta. O Senhor é que fecha a porta. A autoridade está na sua mão. Abre uma porta para mim, mas não de domingo a domingo. Porque essas portas, irmão, é porta ou do homem ou do demônio, porque é mata-crente. Tem um horário chamado mata-crente, sabe qual é? É de 2 até 10 horas. Você perdeu o horário do culto. Você só pega se quiser matutino para sobreviver. Madrugada, vigília. E mesmo assim você tem que voltar para casa logo para dormir, para acordar de 2 para pegar de 10. E não é todo dia que tem uma vigília. Embora quase todo dia tenha matutino e ninguém quer ir. A oração matutina é necessária, irmão. Até 11h59 você pode fazer uma oração de manhã. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre oração. Por quê? Porque às vezes Deus manda eu fazer um vídeo fora do estudo e eu obedeço. Agora, irmão, Sardes, nunca mais. Não pegue Sardes. Bote isso na sua cabeça. Olha, tem promessa para o vencedor. Ele elogiou não os que estavam para morrer, e sim os de vestes brancas, incontaminadas. É os santos.
Veja que Jesus fala aqui. Veja que tem fome de quem vive, mas de fato estás morto. Aí no 2 ele fala aqui, porque não tenho encontrado integridade em obras diante do meu Deus. Olha só o que ele fala na Brita e Radachá. Ser vigilante, confirma o restante que está para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Elohim. Sabe o que é perfeito? É uma obra completa. Perfeição com ausência de defeito a gente não tem. Mas aprendam isso. Quando você pega essa caneta aqui, ela está aparecendo muito, então vamos usar ela como exemplo. Ela tem uma tampa, ela tem essa parte aqui que escreve, ela tem todo o canudo, tem todo esse adereço nela. E faz dela ser uma caneta. Então ela é uma caneta completa. E ela cumpre o papel dela de caneta, de escrever e tudo mais. Quando acaba, eu jogo fora, mas ela cumpriu o papel de caneta. Como ela é completa, a Bíblia fala que a caneta é perfeita porque cumpre o papel. É perfeita porque cumpre o papel de escrever. É completa, certo? Se você pegar e disser, tira a tampa, não é perfeita porque vai ressecar a tinta. Não tem tinta, mas tem a tampa, mas não tem a tinta. Ela é imperfeita. É isso que Jesus está dizendo. Não tinha obra completa. Todo mundo fazia as coisas pela metade. Aí é por isso que ele disse, olha, não vejo integridade. Você começa e não termina. É uma coisa terrível. Você começa e não termina. Termine, irmão. Termine. Comece algo e termine. Amém? Então, vamos fazer uma oração aqui. E você vai ser abençoado. Né? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre Filadélfia. Essa igreja tem muito, certo? Então, Filadélfia, vamos falar. Esse vídeo vou passar para o YouTube e vocês podem se inscrever no canal para sempre ter os estudos lá. E eu estou passando aqui porque muitas pessoas me pediram e eu estava devendo o estudo sobre Apocalipse. Eu fiz sobre Daniel e passei para o Apocalipse. Quando chegar no capítulo 6 de Apocalipse, aí eu vou ensinar as teorias sobre a pessoa do anticristo e a gente vai explanando bem, tá bom? Mas aqui, elas realmente existiram. Então, não tem muito o que falar. Agricultura, tintura, essa igreja tinha, era muito rica, essa cidade de Sardes, a igreja lá. Então, pegando esse eixo aqui, é bom você ter dinheiro? Mas se você deixar ele subir para o coração ou para a cabeça, vai se dar mal, você se desvia. Agora, deixa ele não na cabeça e nem no coração, deixa ele no bolso ou lá nos pés, certo? Algumas pessoas colocam lá no pé, na meia, então deixe no pé ou no bolso, mas não deixe subir para a cabeça não. Então vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Cada uma delas, Senhor Jesus, seja abençoada. Igrejas espirituais, com desejo de orar, com desejo de santificar, com desejo de jejuar, com desejo das coisas do alto. Em nome de Jesus, eu digo amém. Tchau, tchau e a paz do Senhor.